Colossenses, capítulo 3. Colossenses se encontra ali no Novo Testamento. Então, você vai seguindo ali Mateus, seguindo os evangelhos, depois vem as cartas escritas por apóstolo Paulo, e Colossenses é uma carta abençoada para a igreja do Senhor Jesus. Então, Colossenses, capítulo 3, eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 5. Minha esposa vai estar colocando aqui Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Maravilha, Danilo, glória a Deus, seja bem-vindo, tá, Danilo? Amém, que Deus seja louvado, amém, somente Ele merece ser louvado neste lugar. Colossenses, capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também serei manifestado com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Amém? Queridos, lembrando que na nossa live, desde o início do ano, nós temos falado sobre o novo, viver o novo de Deus, viver o novo em Jesus. E em todas as lives, desde o início, nós começamos a falar em deixar as coisas velhas para trás. No mês de fevereiro, nós iniciamos falando a nossa live de como nós devemos viver o novo de Deus. Porque nós temos falado que a partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo Jesus. E olha que interessante o texto escrito por apóstolo Paulo. Ele nos declara algo maravilhoso. Apóstolo Paulo escreveu para Colossos, para as pessoas, realmente instruindo sobre como nós devemos nos comportar baseado no Evangelho. Apóstolo Paulo, ele escreve em Colossenses, trazendo realmente para a igreja um evangelho genuíno, um evangelho a qual Cristo deseja de mim e de você. Apóstolo Paulo, então, ele escreve para a igreja, realmente mostrando o verdadeiro evangelho que eu e você devemos seguir. E nós estamos falando aqui nessa noite sobre vivemos uma vida nova com Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, baseado nesse texto, a qual nós acabamos de ler, a orientação que Paulo nos dá. A primeira coisa que ele fala, baseado no versículo 1, capítulo 3, versículo 1, que nós precisamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Querido, se eu quero viver uma nova vida com Deus, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a buscar as coisas lá do alto. A Bíblia está dizendo que eu preciso começar a buscar as coisas eternas, as coisas celestiais. Eu preciso buscar, apóstolo Paulo está falando numa ação. Eu preciso começar a viver uma santidade em Deus. Eu preciso começar a viver coisas que agradem a Deus. Apóstolo Paulo está declarando aqui para a igreja, está declarando para mim e para você, se eu quero viver uma vida com Deus,
Eu quero viver uma vida debaixo das mãos de Deus. Então eu preciso começar a buscar as coisas lá do alto. As coisas onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Primeiro passo, então, querido, que nós precisamos, a partir dessa live, a partir deste momento, é começar a buscar as coisas de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para o seu lar? Qual é a vontade de Deus para o seu ministério? Eu preciso me santificar. Eu preciso ser limpo, eu preciso ser transformado, eu preciso buscar as coisas lá do alto, com o desejo de viver uma eternidade com Jesus. Se nós queremos viver uma vida com Deus, a primeira coisa, então, querido, comece a buscar as coisas do alto. Comece a realmente buscar as coisas de Deus. Deus trouxe algo muito interessante ao meu coração, talvez uma metáfora, talvez uma analogia. Veja bem, você trabalha em uma empresa e, de repente, acontece uma promoção para você. Você está em um determinado cargo e começa a vir uma promoção de ser um gerente. A partir daquele momento que você é convidado a ser um gerente, você começa a pensar como um gerente. Você começa a viver as coisas de um gerente, para que, de fato, quando você estiver naquele cargo, você exerça a função certa como um gerente. A mesma coisa eu e você, querido, nós não somos deste mundo. Deus, ele tem preparado uma terra. Ele já preparou um lugar para mim e para você, mas para que eu e você possamos habitar neste lugar, eu preciso começar a buscar as coisas do alto. Eu preciso começar a buscar as coisas onde Cristo vive, à direita de Deus. Esse é o primeiro passo, querido. O segundo passo que o apóstolo Paulo ele nos orienta aqui, e eu e você precisamos começar a viver isso. Ele declara no versículo de número 2, pensai nas coisas lá do alto, não nessas que estão aqui na terra. Veja bem, a primeira coisa é uma ação, eu preciso buscar, eu preciso agir em buscar as coisas lá no alto, onde Jesus está. Segundo ponto, eu preciso começar a pensar. Quando nós pensamos em algo, passa a gerar conhecimento. Eu preciso começar a pensar na eternidade. Eu preciso começar a pensar que este mundo aqui, como declara a palavra de Deus, jaz do maligno. Eu preciso começar a pensar que sem Jesus não há salvação. A partir do momento que eu começo a pensar nestas coisas, que eu começo a pensar por que Jesus Cristo veio para mim e para você, eu começo a adquirir conhecimento e por meio desse conhecimento eu aproximo cada vez mais de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele declara que, olha, você precisa começar a pensar nas coisas lá do alto. Eu preciso começar a pensar onde Cristo vive. O que me aguarda após a minha morte? Você tem parado para pensar sobre isso? Você tem parado para pensar que sem Jesus nós não teremos a vida eterna? Mas eu quero te trazer as boas novas. Com Jesus nós temos a vida eterna. Apóstolo Paulo, querido, ele está escrevendo aqui para os Colossos para poder mostrar para eles o quanto eles precisavam entender a divindade de Cristo, o poder de Cristo e aquilo que nos aguarda na sua vinda ou a nossa morada com Ele. Porque o povo estava se dispersando. Veja bem, querido. Passamos por 4 dias, 5 dias de carnaval. Quantas pessoas estão envolvidas na carne? Quantas pessoas estão entregues às coisas deste mundo? E o apóstolo Paulo está trazendo para mim e para você um conceito. Olha,
buscar as coisas lá do alto. Comece a cada dia ter uma ação em trazer a santidade, em trazer a vontade de Deus para a sua vida. Apóstolo Paulo está dizendo, comece a pensar. Comece a pensar no lugar que Jesus preparou para você. Vá lá em João, capítulo de João, se eu não me engano, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, onde o Senhor fala que foi preparar um lugar para mim e para você. E esse lugar já está preparado. E para poder finalizar, querido, apóstolo Paulo ele vai declarando isso para mim e para você. E depois eu quero que você vá lá no versículo de número 5. Ele diz assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Terceiro ponto, querido. Nós precisamos matar a nossa natureza terrena. Querido, esta palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é aquela pessoa que deseja viver uma vida com Deus. Apóstolo Paulo está declarando que não tem como eu querer viver uma vida com Deus e continuar me prostituindo, continuar sendo uma pessoa avarenta, continuar vivendo sendo uma pessoa idólatra, sendo uma pessoa impura. Não tem como. Eu preciso abandonar estas coisas. Querido, a minha mensagem nesta noite é para que a sua família seja mais do que abençoada. Mas o convite que eu te faço nesta noite, no nome de Jesus, saia dessa live buscando as coisas lá do alto, onde Cristo Jesus vive e está à destra de Deus. Começa a trazer os seus pensamentos nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus, nas mensagens, no propósito de Deus. E para que isso aconteça na sua vida, você precisa matar a sua natureza terrena. Você precisa matar as suas vontades deste mundo. Você precisa falar com a sua carne, eu não quero mais prostituição, eu não quero mais avareza, eu não quero mais mentira, eu não quero mais suborno, eu não quero nada da carne. Eu quero viver conforme a vontade de Deus. E eu já profetizo no nome de Jesus, querido, que a sua família será mais do que abençoada em Cristo Jesus. Isso é uma palavra para a família, para você compartilhar com a sua família que vocês precisam começar a buscar as coisas do alto. Vocês precisam começar a pensar nas coisas lá do alto. E vocês precisam começar a matar, como declara aqui, precisa fazer morrer as coisas terrestres, as coisas do mundo. A Bíblia já declara, o mundo jaz do maligno. Mas eu quero te trazer as boas novas. Talvez você tenha vivido isso, querido. Mas no 1 João declara, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu convido você a ir nessa live aí, a talvez curvar a sua cabeça e confessar ao Senhor, Deus, eu tenho sido tão avarento, eu tenho envolvido em tanta pornografia, em tanta prostituição, eu tenho mentido tanto, Pai. Eu tenho mentido para os meus filhos, eu tenho mentido para o meu cônjuge, mas nesta noite eu quero te pedir perdão, porque eu quero morar com o Senhor. Querido, a Bíblia declara que o Senhor vai buscar uma igreja sem mácula. Ele vai buscar uma igreja curada, sarada. E nós, como ministros do Evangelho, eu como pastor, eu preciso trazer uma palavra para você de correção, porque Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu quero te dizer que ele não quer que você fique para trás. Por isso eu vou estar orando, baseado nessa palavra. O apóstolo Paulo ele se preocupou com o povo de Colossos. Assim, é eu me preocupando juntamente com minha esposa pela sua família. Nós poderíamos pregar aqui sobre bênçãos, sobre milagres. Eu creio que isso é um bônus do Senhor.
Mas o que Deus falou comigo nesta manhã, que Ele nos chamou para falarmos de salvação, para que você e a sua família seja salva em Cristo Jesus. Por isso é a minha oração, eu quero orar por você. Você que está nos assistindo, você que saiu, entrou, vai assistir depois, eu quero clamar ao Senhor pela sua vida. Eu quero pedir que o Espírito Santo, ele entre dentro do seu lar, transforme a sua vida, transforme o seu pensamento, transforme as suas condutas. Querido, eu estou falando isso porque Deus está pedindo. A live era para ter dado tudo errado hoje. Mas Deus, ele permitiu que nós estivéssemos aqui para poder falar com você. Glória a Deus. Porque ele te ama demais. Ele quer que você esteja com ele quando ele vier buscar a sua igreja. Então vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Diante do Senhor, Pai, nós somos pecadores, eu, a minha esposa, somos falhos, mas nós entendemos que o Senhor, quando confessamos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Assim, Deus, nós colocamos cada pessoa que está nos assistindo agora diante das tuas mãos, que talvez ali está confessando diante do Senhor aquilo que fez ou aquilo que tem feito que não tem agradado ao Senhor. Sim, Senhor. Para que haja um conserto na sua casa, na sua família, no seu lar. Para que a família, como eu declaro, que seja mais do que abençoada em Cristo Jesus. Por isso eu oro agora repreendendo toda a idolatria dentro dos lares. Eu oro agora repreendendo toda a avareza, toda a impureza no nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, repreendendo toda a fofoca, toda a mentira dentro dos lares agora, no nome de Jesus. Para que essas famílias que estão nos assistindo, que vão nos assistir, tenham um encontro genuíno e poderoso com o Senhor Jesus. Abençoe cada um, Pai. Que esta palavra, ela encontre uma terra boa sobre a vida dos meus irmãos. E que eles sejam libertos, como declara a tua palavra. Que eles possam ser limpos no nome santo de Jesus. Amém.